João 1:36, observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Comentários Otávio Rosa. O profeta João Batista na sua vida toda nós foi um exemplo de como se deve proceder o cristão. Ele não concordava com os líderes religiosos que distorciam a palavra de Cristo Jesus para beneficiar seus próprios interesses ou da instituição religiosa que representava. Não unia-se à política, pois sabia que a mesma corrompia seus integrantes, mas antes apontava aos erros cometidos pela mesma, ainda que isto pudesse gerar certos conflitos para ele. Em seus sermões ensinava o caminho, Cristo Jesus, e batizando as pessoas que de fato estavam cansadas de viver uma falsa vida, onde as mesmas podiam ser religiosas, contudo não tinha comunhão nenhuma com Cristo. Homem cheio do Espírito Santo, sem medo se viver na dependência do Senhor, dependência essa que não está relacionada com o que são ensinado religiosamente pela Igreja Cristã Protestante, sim uma vida de renúncia de suas vontades para anunciar o Evangelho de Cristo, pregando o arrependimento, sem ajuntar praça ou outra em riquezas, sem cobrança de qualquer que seja de coisas financeiras. O próprio Jesus Cristo testemunhou sobre João Batista, dizendo que ele era o Elias que a lei revelava de voltar. Seu celibato, assim como o do apóstolo Paulo, se deu por vocação, e não por imposição da igreja. E assim como o profeta João Batista, o maior de todos os profetas segundo o Senhor Jesus Cristo, observava os sinais na qual Deus lhe dava, e ao ver na sua frente o próprio Deus, Cristo Jesus não se conteve, virando para os seus discípulos revelou acerca daquele homem que ia adiante após ser por ele batizado: esse é o Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias na qual os judeus estavam aguardando, aquele que haveria de limpar, purificar e transformar a humanidade pecaminosa em uma nação santa e fiel aos ensinamentos que agora serão ministradas pelo próprio Deus, Cristo Jesus. Contudo, aquela nação estava totalmente corrompida pelas suas vontades, criando deuses para satisfazer a ausência física de Cristo Jesus. Seus conceitos religiosos estavam acima da lei, a ponto de, quando confrontado pelo Senhor Jesus, sentiram ofendidos e mesmo com tamanho poder demonstrado decidiram permanecer na religiosidade, negando o Senhor seu Deus. A igreja cristã dos nossos dias não está muito distante do que estavam os judeus. Criamos para nós deuses na qual lhe denominamos santos. Agregamos em nossas festividades cristãs festas a deuses pagãos. Mudamos o tempo para atrair seguidores de outros deuses. Distorcemos a palavra de Cristo Jesus para satisfazer nossos corações e mentes corrompidas. Ensaiamos uma reforma que em 5 séculos está igual ou pior que estávamos vivendo outrora. Se antes vendíamos indulgências, hoje vendamos o Espírito Santo. Ensinamos que Cristo Jesus é o gênio da lâmpada mágica que nos concede não só 3 desejos, mas sim quantos que quisermos: casas, carros, empresariados e fortunas, tudo isso através de dízimos, ofertas e sacrifícios. Se no catolicismo fazemos reverência a Cristo Jesus crucificado, no protestantismo fazemos reverência a Cristo Jesus como um Deus omisso a nossas vontades. Precisamos fazer igual ao profeta João Batista, observar o nosso Deus, mas como observar ao Senhor Jesus Cristo que, fisicamente, não mais está presente, mas encontra-se nos céus a preparar sua volta à terra. Praticando a leitura diária da palavra deixada por Cristo Jesus ou pelo seu apostolado, assim estaremos limpos e puros de conceitos religiosos que não condiz com a verdade deixada por Cristo Jesus, sendo livres e independentes para servir a Cristo conforme seu chamado para cada um de nós. Pois o bom pastor conhece suas ovelhas e por causa de uma delas, deixa as outras para ir buscá-la. Não o faz como a religião que, quando confrontada por alguém pertencente ao seu clero, excomulga ou denomina como desviados ou mais recente desigrejados. Não foi assim que o bom pastor agiu com nosso irmão Judas Iscariotes, pois por diversas vezes numa conversa entre os dois o Senhor Jesus revelava para Judas Iscariotes o que ele iria fazer, e às vezes dava a parecer que estava o encorajando para cumprir seu chamado, e tampouco expõe aos demais o que estava para acontecer com Judas Iscariotes. Algo contraditório com a igreja cristã que através de seus líderes impõe à membresia aquilo que segundo eles estão certos e não aceita ninguém contradizê-los. Devemos, como seguidores de Cristo, observar somente a Cristo. Os profetas do Antigo Testamento cumpriram seu chamado, assim como João Batista e os apóstolos, na qual foram selecionados pelo Senhor Jesus para lhe ensinar a verdadeira vontade dele como Deus,
que a humanidade corrompida pelo pecado fosse limpa e purificada para habitar em sua companhia em uma nova terra e um novo céu que está sendo moldado a cada dia. Observamos em Cristo Jesus, atentamos para, chamada a Igreja Cristã, seja ela católica ou protestante, pois de dentro dela sairá o grande líder político-religioso que se unirá a uma ordem mundial para trazer a tão sonha paz. Todavia, se o próprio Cristo Jesus não lhe fez a última passagem pela terra, mas antes a deixou para ser purificada em tempo oportuno, onde a sua verdadeira igreja, a nação escolhida, habitará consigo. O que dizer de um líder religioso e um outro político? Contudo, devemos ater às Escrituras Sagradas, as palavras ditas por Cristo Jesus, e não aquilo que a religião deseja colocar como verdade para nós. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.